Olá, sejam bem-vindos. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre curvas de bombas, né? Primeiramente vamos falar de curvas de bombas centrífugas e depois eu vou ilustrar alguns exemplos de curvas de bombas de deslocamento positivo. Aqui a gente tem uma ilustração de uma bomba centrífuga, conforme a gente já tinha apresentado lá para vocês. É, no laboratório, né, quem vai levantar a curva da bomba, ele tem um sistema mais ou menos desse tipo, né? O que que ele tem de medidores? Ele tem ali um sistema onde ele tem um tanque de captura do líquido e ele descarta ali naquele próprio tanque, fica em recirculação fluido. É, ele tem um sistema de medição de pressão diferencial, aqui na verdade entre a pressão de entrada e a pressão de saída. Ele tem um medidor de corrente, que ele vai conseguir computar a potência gasta pela bomba. Ele tem um medidor de vazão, né, um indicador de vazão. E esse sistema tem uma válvula aqui que pode ser manipulada para modificar a condição de abertura dessa válvula e com isso modificar a condição de operação desse sistema. Bom, o que acontece é o seguinte: quando ele posiciona a válvula em determinada abertura, isso vai estabelecer, depois de algum tempinho ligado à bomba, um equilíbrio em dada vazão, em dada condição de operação, dado o diferencial de pressão, dado o consumo de potência ali, e isso se atinge um estado estacionário nessa condição, né? Então, por exemplo, depois e ele faz as leituras. Depois ele vai lá, por exemplo, fecha a válvula, a vazão do sistema todo vai diminuir um pouco. Ele espera o estado estacionário atingir de novo e faz uma nova medição. E assim, ele faz para diferentes posições da válvula e, consequentemente, ele tem leituras da diferencial de pressão, leituras da potência gasta, leituras da vazão estabelecida em cada condição. Então, no final das contas, ele fica com uma tabela, né, em função da abertura da válvula ali. Ele nem precisa medir essa abertura da válvula, ele simplesmente está posicionando. Ele vai ler a potência que é consumida pela bomba, o diferencial de pressão que acontece através da bomba e a vazão que está atravessando o sistema. Com isso, ele vai conseguir calcular o head, pegando o ΔP dividindo pelo ρg, para cada condição, e ele vai conseguir calcular a eficiência da bomba. A eficiência é a potência que é transferida ao fluido, né, a potência efetiva, que é dada pela energia transferida ao fluido, que é a vazão volumétrica vezes o diferencial de pressão ali, dividido pela potência que foi gasta pela bomba. Isso é a eficiência com que a bomba converte energia elétrica em energia mecânica. E aí, numa tabela hipotética, por exemplo, ele consegue elaborar dados desse tipo, né? Então, aqui nós temos aqui para cada posição de abertura da válvula, a gente tem a potência gasta, o ΔP, a diferencial de pressão através da bomba, e a vazão, todas as leituras experimentais do sistema. Com isso, ele vai calcular o head e a eficiência da bomba. E ele vai completar essa tabela. E aqui ele completa essa tabela, por exemplo, para cada condição daquela, calculando o head, a eficiência da bomba, né? E aí ele tem o que de fato compõe a curva da bomba. É a vazão, o head e eficiência da bomba. Tem outras propriedades, mas as principais são essas. Bom, então aqui a gente tem comportamentos típicos de curvas da bomba. Aqui a gente tem o head contra a vazão. É a curva em azul, essa primeira curva, e ela é lida aqui do lado esquerdo do gráfico, né? É, a eficiência contra vazão é essa curva em vermelho aqui, e ela é lida do lado direito do gráfico. São comportamentos típicos. O head diminui com a vazão, tá? O head diminui com a vazão na bomba centrífuga, isso está associado ali ao sentido de giro do impelidor. Bom, mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o comportamento típico é que o head vai diminuindo com a vazão. A eficiência, ela geralmente passa por um máximo na bomba ao longo da vazão. E aí, o que a gente tem é o seguinte: de posse daqueles dados, ele consegue elaborar curvas empíricas. Por exemplo, ele passa um polinômio por aqueles dados. E ali, por exemplo, ele fica com uma expressão do head em função da vazão, escrito ali como, por exemplo, um polinômio. Tá ok? Para aqueles dados a gente tem esse polinômio. E essa daqui é a chamada curva da bomba. Mas ele tem, além do head pela vazão, ele também tem eficiência pela vazão.
Bom, acaba-se que geralmente se embute os dados da eficiência na curva do RED, simplesmente por economia. Então, por exemplo, e facilita também a seleção das bombas, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, por exemplo, esse ponto aqui. É, esse ponto é um ponto de 60% de eficiência para a primeira vazão aqui. Para a primeira vazão, ele vai colocar esse 60% marcado aqui na curva do RED. Tudo bem? Então, ele vai pegar esse ponto aqui que está marcado para esta vazão, né? E vai fazer um tiquezinho ali e marcar, olha, nessa vazão a eficiência da bomba é 60%. Ele vai fazer isso para cada um dos pontos ali que ele tem da curva de eficiência, né? Então, de posse desses pontos aqui, ele vai conseguir marcar, ele faz tiquezinhos ali, né? Então, a essa vazão você tem 60% de eficiência, a essa vazão 66%, a essa vazão 70%. É, 70% de eficiência se repete aqui. Observa que a curva como de eficiência passa por um máximo, as eficiências costumam se repetir, duas valores de eficiência, o mesmo valor de eficiência se repete para duas vazões, por exemplo. Então, ele vai fazendo essas marcações ali para todos os pontos e ele consegue omitir a curva de eficiência e simplesmente com a curva de RED e esses tiquezinhos a gente consegue ler qual a eficiência correspondente. Então, ele fica com curvas mais ou menos desse tipo, tudo bem? Então, a eficiência ali para essa vazão aqui, né? A gente teria aquele head e a eficiência de 60%. Para essa vazão aqui, aquele head e a eficiência de 66%, e assim sucessivamente. As eficiências costumam se repetir, né? Porque elas passam por um máximo. Então, por exemplo, 70%, a eficiência de 70% acontece para duas vazões, né? Então, porque a curva de eficiência ali passa por um máximo. Ok? Então, esse é o comportamento típico de uma curva de bomba. Ok, então a gente disse ali que a curva da bomba de Head em função de vazão costuma ser dada por forma de um polinômio. Bom, o que acontece? Por esse mesmo modelo de bomba, ele pode mudar o impelidor. Então, ele simplesmente seria a mesma coisa que ele abrir ali a carcaça da bomba e muda o impelidor. Tá? Então, sem trocar a bomba, ele pode simplesmente trocar o impelidor. E uma mesma modelo de bomba aceita alguns diâmetros de impelidor. E aí, a curva da bomba muda para esses modelos, tá ok? Então, o que acontece é o seguinte: a curva, por exemplo, para um diâmetro de impelidor de 8 polegadas é essa. Para esse mesmo modelo de bomba, se você mudar o diâmetro de impelidor, você vai cair numa curva de 9, mudar o diâmetro de impelidor para 9 polegadas, você vai cair nessa curva, para 10 polegadas, e assim sucessivamente, tá ok? Então, com isso, você tem as curvas que caracterizam ali determinada bomba, para diferentes diâmetros do impelidor. Tá ok? Se a gente plota as eficiências, a gente vai tendo curvas de isoeficiência. Então, a eficiência que para 11 polegadas cairia nesse ponto, para 10 polegadas cai nesse ponto, para 9 polegadas cai nesse ponto, para 8 polegadas cai nesse ponto. Esses são comportamentos típicos. Então, se a gente vai plotando as curvas de isoeficiência, a gente tem um comportamento mais ou menos desse tipo. Essa bomba ela é caracterizada ali por um ponto de melhor eficiência. Ocorre para o diâmetro de 11 polegadas, nesse caso é 73%. No inglês, essa sigla é Best Efficiency Point, vai ser o BP, né? Ponto de melhor eficiência. Se você puder trabalhar com essa bomba, se você pudesse modular ali, você escolheria o ponto de melhor eficiência, tá ok? Claro que você tem o serviço a ser cumprido e você, na verdade, tem que atender esse serviço. Você procura bombas que atendam esse serviço. Você geralmente procura as bombas cujo ponto de melhor eficiência estejam mais próximas do serviço que você precisa desenvolver. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma curva característica de bomba no modelo que a gente mostrou ali para vocês. Aqui ele embute o NPSH, por exemplo, nas leituras, às vezes o NPSH aparece como uma curvinha aqui embaixo, né? Então a gente tem ali um exemplo típico ali de uma curva de bomba mostrada para vocês ali. Ok, como é que os fabricantes costumam apresentar, né? Então, para um modelo de bomba, por exemplo, eles têm determinada conjunto de curvas. Para outro modelo de bomba, outro conjunto de curvas. Para outro modelo de bomba, outro conjunto de curvas. Então, costuma-se colocar essas caixas indicando os modelos de bomba, e quando você abre essas caixas,
você encontra ali as curvas e vai procurar o diâmetro de impelidor que melhor te atende. Porque quando você vai procurar uma bomba, você procura uma bomba que atenda determinado head, determinada vazão. E aí você procura ali um determinado ponto aqui. Aí quando você procura determinado ponto, é, você encontra esse modelo 1, por exemplo, que atende esse head, essa vazão. E aí você abre esse modelo 1 e encontra as curvas de vários diâmetros de impelidor. Ali você encontra o diâmetro de impelidor que melhor está mais próximo do seu ponto desejado de operação. Tá ok? Claro que se você tiver vários modelos de bombas possíveis, você vai procurar que geralmente tem melhor eficiência ou avaliações de melhor custo-benefício. Tá ok? Então, é assim que se apresenta um catálogo de bombas do fabricante. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo disso, né? A gente tem os exemplos de head em função de vazão e os modelos de bomba ali que atendem a, 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 a esses serviços de head em função de vazão. Ok? Bom, vou falar um pouquinho agora das bombas de deslocamento positivo, né? Existem diversas, eu vou ilustrar apenas alguns exemplos para que a gente possa entender a leitura, mas a depender do tipo de bomba que se tratar, você vai precisar pegar a leitura específica daquela bomba, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma bomba de diafragma, aqui representada do lado esquerdo, né, o funcionamento dessa bomba, né? E é uma de dupla sucção, né? O diafragma ele é aquela membrana que quando se é puxado, o líquido é succionado, quando ele empurra, o líquido é empurrado para fora da câmara, né? Aqui ao lado direito, uma bomba de diafragma de dupla sucção, tá ok? Conforme ali ilustrado, tudo bem? Bom, essa bomba, ela pode ter alguns acionamentos. Eu vou falar primeiro do acionamento pneumático, porque o diafragma ele pode ser acionado por ar comprimido. Então, eu vou mostrar curvas de bombas que funcionam com ar comprimido para fazer essa movimentação do diafragma. Bom, então aqui a gente tem uma curva de bomba de diafragma que funciona por ar comprimido, tudo bem? Então a gente tem algumas leituras aqui. Nos eixos principais a gente tem a vazão, né? Litros por minuto ou galões por minuto, mas é a vazão. E aqui é o head, e esse head que ele está informando é em bar. Lembre-se que o head é uma medida da energia que a bomba transfere ao fluido. Esse head pode ser informado em metros ou pode ser informado em bar, por exemplo. Tá ok? A gente tem mais alguns dados que completam a leitura aqui do gráfico. O primeiro é a pressão de ar, né? Então, a pressão de ar está associada a essa curva. A gente vai ver como é que a gente lê, né? A pressão do ar que faz a movimentação do diafragma, né? O NPSH requerido está representado por essa curva. E o consumo de ar, ou a vazão de ar que a bomba requer, nesse caso, está representado por essa curva em verde aqui, tá ok? Então, a gente tem a leitura do NPSH está sendo feita aqui, por exemplo, tá bom? Então, a gente tem uma série de dados ali com os quais a gente vai fazer a leitura dessa bomba, né? Tá ok, então vamos colocar um exemplo. Então, na curva da bomba aqui que foi dada, ele pede para que a gente faça a leitura dos dados referentes ao bombeamento de um fármaco na vazão de 132 litros por minuto, que vai dar 35 galões por minuto, com um head de 2,05 bar. Eu vou fazer aproximado ali pela leitura do gráfico, tá ok? Bom, mas então a gente tem os dados. Os dados primeiro são 2,05, né, de head, 2,05 bar, e 35 galões por minuto ali. A gente já tem esse ponto na curva, tá ok? Bom, então a gente vai começar os dados de leitura. Quando a gente marca o ponto de encontro desses caras, a gente tem um primeiro ponto. Esse primeiro ponto a gente consegue fazer algumas leituras. A primeira leitura está aqui, né? Se a gente olha esse dado, entre 20 e 30, entre 20 e 40 é 30, exatamente. Essa é a pressão de descarga do ar. Então, a pressão de descarga do ar vai ser de 30 psi. Tá ok? Essa é a pressão de descarga do ar. A pressão de entrada do ar, eu vou pegar este ponto e vou seguir na curva que está associada à pressão de ar e vou olhar qual é a pressão de entrada do ar aqui, a pressão mínima de entrada do ar. A pressão mínima de entrada do ar é a pressão de 80 psi. É assim que eu estou lendo essa curva. Então o ar entra a 80 psi, sai a 30 psi. Tá ok?
É, o consumo de ar que ele está tendo, eu vou pegar a curva em verde associada a esse ponto. Se não tivesse esse ponto exato, eu teria que interpolar, né? Mas aqui, o consumo de ar é lido como 67,7 metros cúbicos por hora. Então, através desse ponto, que é o ponto de encontro, né, do head com a vazão, eu consigo ler a pressão de entrada, a pressão de entrada, a pressão de descarga e o consumo de ar necessário para que essa bomba opere. Falta ainda o NPSH. Então, na curva de NPSH, olhando pela vazão, né, batendo ali o ponto da vazão, eu vou conseguir fazer a leitura para ver qual é o NPSH. E nesse caso aqui, o NPSH é de aproximadamente 6 metros requerido. Então, essa bomba requer um NPSH de 6 metros para que ela possa operar nessa condição de vazão. Ok? Bom, eu disse que as bombas de diafragma não necessariamente precisam operar segundo acionamento pneumático, você pode ter acionamentos que envolvam motores elétricos ou, por exemplo, um motor a gasolina. Tudo bem? Aqui está um exemplo desse tipo de bomba, né? Falar um pouco da bomba de lóbulos, a gente já mostrou a bomba de lóbulos anteriormente, vocês podem ver lá o videozinho dela funcionando. Aqui a gente tem um exemplo de uma bomba de lóbulos de rotor múltiplo, né? Então, bom, existem algumas curvas diferentes, eu vou apresentar duas curvas de bombas de lóbulos diferentes, uma que embute todos os dados em uma única leitura, como é que está aqui, e outra que separa essas leituras, porque essa daqui é um pouco poluída, tudo bem? Então, mas aqui a gente tem, né, uma série de informações. Aqui a gente tem a vazão, aqui a gente tem a rotação, a velocidade de rotação da bomba. Então, lembre-se que quando se define a velocidade de rotação, de certa forma você está amarrando a vazão, né? Aqui a pressão diferencial é o head, tudo bem? Aqui é a potência consumida pela bomba. Aqui você tem um fator de correção de viscosidade. Eu não vou entrar nisso daqui, se vocês quiserem, aqui essa fonte traz para vocês como é que você faz a correção de viscosidade, porque isso aqui esse gráfico está sendo feito para um set point, né? Então, se você tiver um líquido muito mais viscoso, você tem que fazer correção para usar esse gráfico, por exemplo, ou geralmente você entra em contato com o fabricante informando esses dados, né? Mas vamos ilustrar aqui o exemplo disso, né? Eu desejo bombear um líquido com viscosidade de 1 centipose, 50 litros por minuto, com head de 3 bar, usando a curva da bomba abaixo. Eu estou pegando a ilustração que exatamente está nessa referência, tudo bem? Então, vamos lá, usando esse gráfico, como é que a gente consegue ler qual é a velocidade de rotação e qual é a potência absorvida. Tudo bem? Esses são os que a gente deseja ler ali naquele gráfico. Então, como é que eu começo? Eu vou destacar aqui com alguns efeitos para ilustrar porque é muito poluído. Eu tenho dados de 3 bar de head e de 50 litros por minuto. Então, eu vou ver o ponto de encontro desses caras aqui e vou ler abaixo a velocidade de rotação. São 320 rotações por minuto que eu preciso fazer nessa bomba de lóbulo para que ela atenda esta diferencial de pressão com esta vazão. Tá ok? Bom, a rotação foi lida, agora eu preciso ler a potência consumida, né? Então, como é que nesse dado isso daqui está embutido? Existe o diferencial de pressão, tem dados aqui de diferencial de pressão e tem dados aqui de diferencial de pressão também, que é o head, né? Então, na curva, existe uma curva ali de 3 bar, se vocês olharem entre 2 e 4 bar ali, existe uma curva interpolada de 3 bar, onde eu vou informar, a gente vai informar a vazão, batendo ali com o head e em uma linha vertical a gente vai ler ali o diferencial, a potência gasta, que é de 0,75 kW. Tá ok? Bom, então a gente tem neste exemplo, para essa curva de bomba, lida desta forma, né? A gente não é uma leitura tão trivial, você tem que ver primeiro, não é tão intuitivo, você tem que ver como que é feita a leitura para que você possa utilizar esse gráfico novamente. Bom, aqui a gente tem uma outra bomba de lóbulo, mas os gráficos de certa forma separados, né? Então, de certa forma separados, a gente tem ali, a gente tem aqui a vazão, aqui diferencial de pressão e aqui a rotação, tá ok? Essa aqui é a rotação.
Então, o diferencial de pressão, na verdade, é o head. Então, quando você tem o par vazão para um determinado head, você bate aqui na curva e você vai ver a velocidade de rotação. Nesse gráfico, diferente do anterior, a potência absorvida está em outro gráfico, que faz mais sentido, de certa forma, para simplificar a leitura. Né? Aqui a gente tem, nesse segundo gráfico, o head aqui, a rotação, a velocidade de rotação que a gente conseguiu pegar do primeiro gráfico, e a gente vai contrapor a curva associada ao ponto de rotação com a vazão desejada, para que a gente possa ver qual é a potência absorvida. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, para este ponto de head e vazão, você conseguiria ler a rotação, depois com base nessa rotação você viria aqui embaixo, é, nessa rotação a gente teria novamente o head aqui, eu vou ler a potência que vai ser consumida. Eu vou mostrar uma outra curva que é bastante similar de outra bomba, mas que a ideia é a mesma. Bom, eu vou falar agora um pouco da bomba helicoidal. A bomba helicoidal, a gente viu a bomba de parafuso. A bomba helicoidal é praticamente uma bomba de parafuso, mas não é um parafuso que faz o giro ali, né? É, a gente é, tem esse tipo de bomba, ela é bastante similar à bomba de parafuso, que a gente tem ilustrado o funcionamento dela. Estaria classificada lá na classificação de bombas nas mesmas categorias. Tá ok. Então, aqui a gente tem uma curva de bomba helicoidal que se assemelha à segunda curva de bomba de lóbulos que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem a vazão, aqui a gente tem o head, o diferencial de pressão, aqui a gente tem a rotação e na curva de baixo a gente tem a rotação e a potência absorvida. Vamos ver um exemplo de como é que a gente faz a leitura disso. Então, por exemplo, calcule a rotação e a potência absorvida para uma vazão de 18 metros cúbicos por hora com head de 12 bar. Então, o que eu vou ter nesse exemplo aqui? Eu tenho 12 bar, 18 metros cúbicos por hora, a curva de 12 bar, a reta de 12 bar é essa. Com base nesse ponto de encontro aqui, né, eu faço uma leitura vertical e vou obter qual é a rotação. A rotação é de 400 rotações por minuto ali no sistema. Né? Você tem a frequência ali dessas rotações. Então eu sei a velocidade de rotação. Fechada a velocidade de rotação, eu vou agora na curva de baixo para ler a potência. Então, para essa mesma rotação de 400 rotações por minuto ali, né, eu vou marcar a curva de 12 bar, então existe ali uma curva de 12 bar embaixo, é a curva do head, e agora eu vou ler qual é a potência consumida. Pegando esse ponto de encontro aqui, a potência consumida é 9 kW. Então a gente tem que essa bomba vai operar 400 rotações por minuto numa potência de 9 kW. Tudo bem? 9 kW. Bom, então aqui estão a bibliografia consultada entre livros e trabalho da disciplina aqui da Patrícia, né, que forneceu um material para a gente poder usar nessa aula. Então, a Patrícia Chimango, eu só ilustrei algumas curvas de bomba, vocês não podem, dependendo do tipo de bomba, você vai encontrar vários tipos, as curvas correspondentes que você tem que ver exatamente como é que é sendo feita a leitura. Eu não vou entrar nesse detalhe todo aqui, mas a gente tem uma ideia de como é que essas leituras são feitas. Tá ok? Bom, então é isso. Muito obrigado.